Fala moçada, tudo bom? Vamos lá, vamos retomar as aulas de história. Hoje nós falaremos do ciclo do ouro do Brasil. Bacana? Século XVIII. Vamos analisar esse importante ciclo econômico através das mudanças, certo? Que essa atividade econômica acaba acarretando para o Brasil colônia. Num primeiro momento, numa primeira parte, trataremos das transformações político-administrativas e posteriormente falaremos de transformações socioeconômicas. Bacana? Então vamos lá, vamos lembrar do que está ocorrendo no mundo em relação a Portugal, em relação ao Brasil. Sabemos que com o fim do domínio espanhol sobre Portugal e suas áreas coloniais, a economia portuguesa atravessou um processo de crise cada vez mais contundente, certo? E diminuição de sua importância dentro do contexto político europeu. Então, enxergando esse quadro de dificuldade enfrentada pela monarquia portuguesa, no final do século XVII, o processo de interiorização econômica ocorrido através do bandeirismo descobre as primeiras jazidas minerais no Brasil, dando início àquilo que a gente chama de ciclo do ouro, né? Óbvio que se juntar as duas coisas, de um lado, uma economia portuguesa em crise, uma maior dependência em relação a outras potências europeias, certo? E por outro lado, a descoberta de jazidas minerais na colônia. Então isso vai fazer com que Portugal trate o Brasil como sua tábua de salvação, vamos colocar assim, certo? E aí, Ronaldo, e aí que Portugal vai se esmerar em criar dentro do Brasil uma estrutura administrativa muito mais presente, muito maior e mais eficiente do que aquela comparada ao período açucareiro, que basicamente a gente falava da atuação das câmaras municipais, de um governo geral, certo? Quando se descobre o minério, a coisa vai mudar de figura, moçada. Sem dúvida nenhuma. Portugal vai olhar para o colono brasileiro e vai falar: vou arrochar, certo? Vou tirar o máximo que eu conseguir. Eu preciso tapar o buraco da minha economia, tirando o máximo que vocês puderem me ofertar. Dentro desse contexto, a gente começa a analisar os seguintes pontos. Olha aqui, ó. Se eu vou criar uma ação de maior controle, uma maior preocupação de tributar, de evitar o extravio, o roubo e o contrabando, eu preciso criar órgãos administrativos que atendam a esses objetivos, né? Aí eu tenho aqui, ó, em vez de só uma Câmara Municipal, né, eu terei órgãos verdadeiramente representativos dos interesses metropolitanos dentro do Brasil, né? O principal deles, representando direto a vontade do rei, a Intendência das Minas, órgão diretamente vinculado ao rei, que tinha basicamente as seguintes atribuições: distribuir terras para a exploração do ouro, cobrar tributos e fiscalizar de uma maneira geral a ação dos mineradores. Outro órgão importante, os registros, né? Nas estradas do ouro e nas regiões mineradoras, né, funcionavam como postos de fiscalização e tributavam pessoas e mercadorias que circulavam nas regiões mineradoras, correto? Também tínhamos as casas de fundição. Devemos lembrar que boa parte do ouro que circulava no Brasil era o chamado ouro de aluvião, ouro em pó. Isso facilitava muito o contrabando, o extravio, o roubo do ouro, né? As pessoas colocavam ouro no cabelo, em outras partes do corpo, os famosos santins do pau oco. A galera dava um jeito de burlar a vigilância da metrópole. E sabendo disso, a metrópole, para evitar essa ação contrária a seus interesses e tornar mais eficaz a cobrança dos devidos impostos, ela obrigou que esse ouro fosse fundido, né? Por isso casas de fundição, onde esse minério era fundido numa barra que era identificado com o selo da metrópole e automaticamente era cobrada a parte do Estado português, 20%, o chamado quinto real, correto? Outro órgão importante, a Intendência dos Diamantes. No Arraial do Tijuco, atual Diamantina, são encontradas importantes jazidas, né? Os diamantes tinham um calculável valor naquela época,
certo? E eles vão criar uma intendência específica para a extração das pedras, né? De tão importante que era, tá? Em relação à intendência, à exploração desses diamantes, seria legal que vocês lembrassem para os concursos de duas formas de comercialização, extração e comercialização dessas pedras. Num primeiro momento, é formado o chamado sistema de contratação, onde o contratador era nomeado pela metrópole e ele passava a ter o direito exclusivo de comercializar essas pedras, certo? Provavelmente isso não deu certo, deve ter rolado aí, né? Aquela famosa corrupção, desvio, roubo, aquele papo todo, e a metrópole, para evitar isso, endureceu a jogada e transformou o Arraial do Tijuco num verdadeiro campo de concentração de extração de diamantes, vamos brincar assim, né? Real extração do diamante, o verdadeiro estanco, quando a metrópole monopoliza uma determinada atividade econômica dentro desse período colonial, certo? E aí a metrópole terá a exclusividade, a incumbência de organizar a extração dos diamantes, correto? Uma outra coisa que fica evidente, né? Também a preocupação, olha lá, ó, se estamos falando desses órgãos, vinculados a eles estão, né, impostos. Por isso que eu estou falando, ó, tem uma maior ação tributária desse Estado português. E aí, nesse caso, vocês têm que lembrar, né, do mais famoso deles, o quinto, mais antigo imposto do Brasil, criado ainda na época da capitania hereditária. Ele já está estabelecido lá nos forais, portanto, 20% do que foi encontrado, né, na mão da metrópole, correto? Além disso, tem também a captação. Captação com I mesmo, certo? Que é de capta, é de cabeça, certo? Normalmente a cobrança é de 17 gramas de ouro por cada escravo que atua nessa região mineradora, correto? O sistema de finta, ele vai ser estabelecido, né? É uma espécie de cobrança anual, né? Estabelecida num acordo entre metrópole e os colonos, os proprietários de minas, vamos colocar assim, os mineradores, né? E o que fica estabelecido? Num determinado momento, a metrópole bate o martelo e fala, ó, eu quero uma quantidade mínima, certo? Na forma de ouro, certo? Que vocês têm que me entregar por ano. Portanto, a finta é uma cobrança anual, uma cota mínima estabelecida pela metrópole. Se fala de um acordo, eu acabei de falar isso, é um acordo entre as partes, mas na verdade é uma imposição da metrópole, né? Que ela chega e fala, ó, eu quero isso, e isso aqui é o mínimo. Inicialmente, 30 arrobas, né? Uma arroba, aproximadamente 14,9 quilos. Por volta de 1750, né, o governo português vai estabelecer uma cobrança mínima de 100 arrobas, o que significa aproximadamente 1,5 toneladas de ouro que a região mineradora tinha que ofertar para Portugal. E aí chama a atenção de uma coisa, nesse momento a produção aurífera no Brasil já está em decadência, e exatamente na hora que a produção é decadente, Portugal, na sua fome de taxar, vai cobrar mais daqueles proprietários de mina. Por isso, já vamos falar de rebeliões, certo? Ligados a esse ciclo minerador. A metrópole está afundando no cangote, toda ação corresponde a uma reação. Uma hora o colono vai falar, tá pegando pesado demais, né? O que mais, Ronaldo? Aqui, ó, esse sistema de finta, eu acabei de falar, no final ele já está em 100 arrobas, ouro para dedéu. E aí, Ronaldo, você acabou de falar que quando isso é estabelecido, a produção aurífera está decadente, em algum momento eles conseguiram pagar essa cota? Não. Aí a metrópole, sabendo disso, vai dizer o seguinte, ó, se vocês não conseguirem pagar o mínimo estabelecido, eu vou botar na conta de vocês uma brincadeirinha chamada derrama. Na verdade, derrama não é um imposto, derrama é a cobrança de impostos devidos, de impostos atrasados, certo? Se ele tem que chegar à cota de 100 arrobas, né? E se essa cota ficou faltando uma parte dela, essa parte será cobrada não em ouro, mas no patrimônio, que seja propriedades, terras, escravos, daquela sociedade mineradora,
certo? Então é óbvio. Ah lá, ó, uma das causas da Inconfidência Mineira foi a ameaça da cobrança da derrama. Lembram disso, moçada? Tá? Tem outras ações político-administrativas que ficam evidentes nesse processo? Tem sim. Aqui, ó. Criação de novas capitanias. Estou dando exemplos para vocês. Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, algumas delas. Por que isso, Ronaldo? Para tornar mais eficiente a ação administrativa, o controle, a taxação, certo? Vilas e povoados estão sendo criados cada vez mais no interior do Brasil. Portanto, a divisão administrativa facilitaria essa ação de vigilância, certo? De taxação por parte do Estado português. Correto? Uma outra medida também, né, é a mudança da capital em 1763, certo? Aqui já é dentro do período do governo do Marquês de Pombal, a era pombalina, né? E aí, Ronaldo, por que está mudando a capital? De Salvador para o Rio de Janeiro. Veremos isso na próxima aula, quando tratarmos de economia. O eixo econômico da colônia vai mudar. Certo? O Nordeste açucareiro em decadência vai olhar para baixo e vai enxergar o Sudeste crescer economicamente, né? E eles vão perder espaço. Se perde espaço econômico, acabam também perdendo espaço político. A capital mudou para cá, não foi para a galera ficar pegando praia, certo? Ficar com esse sotaque carioca que a gente tem, escorregando o S. Né? A capital mudou para cá porque a riqueza mudou de endereço também. Então, se Portugal tem essa visão de taxar, vigiar e punir, a capital tem que estar perto da principal área econômica daquele momento, moçada. Uma outra ação administrativa foi a elevação do Brasil à condição de vice-reino de Portugal. Tá? Não confundir com o que foi feito em 1815 durante o período joanino, quando o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido. Nesse momento, ele é vice-reino de Portugal. E uma outra coisa importante também, né, a ocorrência de diversas rebeliões contra a ordem metropolitana. Tá? Estávamos falando aqui do arroxo cada vez maior. Claro que o colono reage na forma de movimentos nativistas e emancipacionistas, mas deixarei para detalhar essas rebeliões em Boabas, Vila Rica e Inconfidência Mineira numa próxima aula, quando trataremos dos movimentos nativistas e emancipacionistas. Tá bom, rapaziada? Ficamos por aqui. Continuem se cuidando, por favor, tá, galera? Abração. É isso.